O curso de garçom possui o objetivo de capacitar os profissionais quanto ao atendimento em restaurantes, bares e pubs, lanchonetes, quiosques e cafeterias. Para isso, expõe as principais técnicas de serviço de comidas e bebidas e instruções para o trabalho em recepções e eventos de pequeno e médio porte. Em mais uma aula do seu curso, você irá aprender sobre os principais materiais de trabalho utilizados no trabalho do garçom, conhecendo os equipamentos móveis, utensílios, talheres, copos e taças, além dos utensílios de aparador. Também irá conhecer os variados estilos de restaurantes. Olá, animado para mais uma aula repleta de conhecimentos importantes para você? Espero que tenha estudado com muito empenho o conteúdo que aprendemos na aula passada. Pois bem, vamos dar continuidade ao nosso estudo e conhecer o conteúdo preparado para hoje. Essa aula está reservada para o aprendizado relacionado ao material de trabalho, então vamos aos estudos. O primeiro ponto que devemos destacar é que todo profissional deve estar em harmonia com o material de trabalho. Tenha em mente que móveis, utensílios, rouparias e outros equipamentos em bom estado são indispensáveis para a qualidade do serviço. Dessa forma, é fundamental que você tenha em mente a seguinte ponderação. Fique ligado, além de conhecer a utilidade de cada um dos instrumentos de trabalho, o profissional deve cuidar para que sejam mantidos conservados. Tendo todo esse contexto em mente, saiba que os instrumentos de trabalho variam tanto em relação à categoria como ao porte do estabelecimento. Então, vamos conhecer os principais materiais de trabalho utilizados no trabalho do garçom, começando pelos móveis. O primeiro que iremos destacar é chamado de aparador de praça. Esse móvel facilita o serviço do garçom no atendimento de sua praça. No aparador de praça, são colocadas pequenas quantidades de material para utilização imediata. Alguns restaurantes também possuem um aparador principal para armazenar copos, roupas, talheres e louças. O tampo desse móvel também pode ser utilizado para apoio de bandejas e travessas. Outro móvel bastante importante em restaurantes é o guéridon, também chamado de carrinho ou mesa auxiliar. Esse equipamento facilita o trabalho do garçom no momento de realizar algum serviço na frente do cliente. Pode ser móvel ou permanecer fixo, como apoio a diversos profissionais no serviço de suas praças. Para lhe ajudar ainda mais com a memorização dessas informações, vamos fazer um exercício de fixação. Na página exibida a seguir, será apresentada uma informação relacionada com os assuntos que estamos estudando. Leia com atenção e escolha a opção que determina se ela está correta ou errada. Está bem? Então vamos lá. No aparador de praça, são colocadas pequenas quantidades de material para utilização imediata. Correto? Errado? Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Muito bem, essa afirmação é mesmo correta. Como aprendemos há pouco, com o conteúdo em mente, já podemos dar sequência em nossa aula. Agora vamos conhecer os materiais de trabalho utilizados no trabalho do garçom, que fazem parte da categoria utensílios. Tripé, caçamba e balde de gelo, pegador de gelo, abridor de vinho, decânter, funil de decantação, aerador de vinhos, biqueira corta-gotas, porta-manteiga, prato de couvert, cesta para pão, moedor de pimenta de acrílico, pegador de salada, molheira, taça de consomê,
sopeira e concha. Cloche. Bules para chá, café e leite. Açucareiro. Feiticeira. Para reforçar o que foi apresentado, vamos fazer um pequeno teste, para depois darmos continuidade em nossa aula. Analise atentamente a imagem em nossa tela desse utensílio, empregado no trabalho do garçom. Na próxima página de exercício, você deve dizer como esse equipamento é chamado. Vamos lá, concentre-se. De acordo com o que você aprendeu, a imagem apresentada na página anterior corresponde a qual equipamento? Pegador de gelo, abridor de vinho, moedor de pimenta de acrílico, sopeira, cloche. Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. É isso mesmo, você acertou! Você realmente está prestando bastante atenção na aula. Agora que o conteúdo foi fixado, podemos prosseguir com o aprendizado. Dando sequência ao estudo sobre os materiais de trabalho utilizados no trabalho do garçom, vamos apresentar agora os talheres. Faca de manteiga. Faca de peixe. Faca de sobremesa. Faca de mesa. Garfo de peixe. Garfo de sobremesa. Garfo de mesa. Colher de sopa ou de mesa. Colher de sobremesa. Colher de chá. Colher de café. Colher para arroz. Concha para sopa. Agora vamos ver quais são os materiais de trabalho utilizados no trabalho do garçom que fazem parte da categoria copos e taças. Conjunto para vinho branco, vinho tinto e água. Bordeaux. Borgonha. Espumante ou flute. On the rocks. Long drink. Cerveja. Coquetel. Old fashioned. Conhaque. Em relação a esse tema, é muito importante que você fique atento à próxima informação. Fique ligado, todo bom serviço de vinho é iniciado pelo copo. Pois bem, tendo essa informação em mente, entenda que o copo desempenha dois papéis, nos casos em que for utilizado da forma adequada. São eles, função estética, vestindo e embelezando a mesa, e também facilitando a apreciação do vinho. Existem algumas regras gerais sobre a correta utilização de copos e taças que você deve conhecer. Então vamos ver. É melhor um copo grande do que pequeno. Copos e taças incolores possibilitam o contato visual com o vinho e são mais indicados. É preferível que sejam de cristal. O pé deve ser alto o bastante para conservar a mão longe do bojo. Sempre na compra de taça para vinho, é preciso considerar a sua geometria e a finalidade do serviço. O copo deve ser servido até 1/3 de seu volume, a fim de possibilitar a movimentação do líquido. Vamos fazer uma pequena pausa para que você possa responder um rápido exercício sobre esse assunto. Novamente, observe com bastante atenção a imagem em nossa tela. Na página de exercício que será exibida a seguir, você deve dizer como esse equipamento é chamado. Então é com você. De acordo com o que você aprendeu, a imagem apresentada na página anterior corresponde a qual equipamento? Taça Bordeaux, taça Borgonha, taça para espumante ou flute, copo On the rocks, copo Long drink. Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. Parabéns, você está mesmo atento. Respondido o exercício, podemos partir para mais um conteúdo da nossa aula. Agora vamos destacar as especificações referentes aos utensílios de aparador.
Saiba que no momento em que o restaurante está pronto para abrir, o aparador de praça já deve apresentar. Bandeja de garçom. Cardápio. Carta de vinho e de bebidas. Galheteiro. Guardanapos de papel. Guardanapos de pano. Prato com talheres para reposição na mesa. Vale evidenciar que essa mise en place pode variar de acordo com cada estabelecimento. Um importante ponto que devemos abordar para complementar o seu aprendizado é em relação aos casos que exigem equipamentos especiais. Um desses casos é quando o cliente pede escargot. Trata-se de um molusco comestível bastante apreciado por gourmets e sempre presente na culinária da França, que é o maior consumidor mundial desses animais. Atenção, vamos ver um ponto importante a ser ressaltado para o seu estudo sobre esse tema. Fique ligado, no Brasil, o escargot é mais conhecido como caracol. Após frisar essa importante informação, saiba que existe uma espécie que chega a atingir 20 centímetros de comprimento. A carne do caracol possui alto teor proteico, baixo nível de colesterol, é rica em vitaminas e sais minerais, e há quem diga que possui sabor delicado. As receitas feitas com escargot exigem talheres especiais, que são pinças empregadas para prendê-los. Outro caso que exige material especial é o fondue. Trata-se de um prato originado na Suíça e seu serviço requer uma panela que deve ir à mesa do cliente e garfos especiais. Possuindo opções para queijo, bourguignon, chinois e chocolate, é um prato para ser consumido especialmente em dias frios. O fondue de queijo é o mais tradicional e mistura várias qualidades de queijo com vinho. A base do fondue de bourguignon e de chinois é o filé mignon. A diferença entre eles está no tipo de cozimento. No bourguignon é frito em óleo, já no chinois é cozido em um caldo fervente. Esses pratos são servidos com uma grande quantidade de molhos, que não devem ser feitos apenas com maionese. No fondue de chocolate, frutas frescas são mergulhadas no chocolate fervente e saem da panela cobertas pelo doce. Antes de encerrar as explicações dessa aula, vamos acompanhar um vídeo ilustrativo que aborda o assunto que estudamos. Muito obrigado por me trazer ao seu trabalho hoje, Lucas. Estou muito animado. Acho que vou aprender muita coisa. Realmente vai ser ótimo. Eu ainda vou ter um ajudante o dia todo. Ajudarei em tudo que eu puder. Ótimo. Mas antes, quero fazer alguns testes com você. Beleza. Manda ver. Eu estou pronto. Quero só ver. Prepare-se. Vou checar se você conhece bem os materiais de trabalho utilizados no trabalho do garçom. Ah, vai ser fácil. Eu já estudei sobre isso no meu curso. Veremos então. Qual garfo é esse? É um garfo de mesa. Isso mesmo. E essa faca? É de mesa? Não. Essa é uma faca de sobremesa. Muito bem. Essa taça é usada para qual bebida? Parece uma taça de coquetel. Não. Essa taça é para espumante. Acho que você não está tão preparado como está me falando. Vamos ter que treinar bastante antes de eu deixar você atender algum cliente. Nossa, eu devo ter me confundido. Mas, vamos lá, então. Não vou errar mais. Tudo bem. Vou buscar mais algumas coisas para continuar te testando. Ok. Chegou a hora de responder a uma avaliação para verificarmos seus conhecimentos. Por isso, selecione a opção que completa corretamente a sentença apresentada na próxima página de exercício.
Vamos lá, concentre-se. No momento em que o restaurante está pronto para abrir, já deve apresentar bandeja de garçom, cardápio, carta de vinho e de bebidas, galheteiro, guardanapos de papel, guardanapos de pano e prato com talheres para reposição na mesa, tripé, decânter, bordô, aparador de praça, borgonha. Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. Perfeito. Você realmente está prestando bastante atenção na aula. Com as informações fixadas, podemos continuar as explicações. Agora vamos retomar o nosso estudo, pois ainda há muitos outros assuntos sobre os quais você precisa aprender. Nessa etapa da aula, iremos dar início ao estudo sobre os principais aspectos que você deve conhecer sobre o seguinte tema: os tipos de estabelecimentos onde o garçom desempenha suas funções. Então, mãos à obra. O conteúdo de hoje será focado em lhe apresentar os tipos de restaurantes mais importantes nesse ramo profissional. Como já aprendemos, alguns dos principais locais onde o garçom executa sua função são restaurantes, bares, cafés, lanchonetes e quiosques. Pode-se pensar que todos esses locais possuem uma mesma rotina de atendimento, sem muitas diferenças. Porém, saiba que há particularidades que precisam ser seriamente consideradas pelos profissionais que desejam investir na carreira e prestar um serviço de qualidade. Então, vamos começar a conhecer os variados tipos de restaurantes em que o garçom pode trabalhar. Tenha em mente que, normalmente, dentro de um mesmo segmento podem acontecer variações relevantes. Isso ocorre com os restaurantes. Por exemplo, eles tanto podem estar organizados dentro de um modelo convencional, exigindo uma postura mais tradicional por parte do garçom, como podem estar organizados na forma de buffets e rodízios, em que o serviço é formado por métodos mais modernos, leves, mas não menos competentes. Para facilitar a sua compreensão sobre esse assunto, vamos exemplificar a situação com alguns casos reais. Então vamos ver a história de um garçom que já trabalha no ramo há mais de 35 anos, na categoria de restaurantes mais tradicionais. Ele faz parte de um período em que os restaurantes não variavam muito. O cliente chegava, ocupava uma mesa, recebia o cardápio, fazia sua escolha e era servido. Esse profissional trabalha em um restaurante que funciona há mais de 100 anos e tem orgulho em oferecer ao cliente um ambiente familiar e acolhedor. Atenção, vamos ver uma informação importante sobre o assunto que estamos estudando. Fique ligado, normalmente nos restaurantes tradicionais existe uma rotina de atendimento muito severa. Tendo ressaltado essa ponderação tão importante, podemos voltar às explicações. Continue atento. Os novos funcionários são orientados de que tratar bem os clientes, ser educado, dar atenção e ter paciência são essenciais para conquistar a clientela. Nesse restaurante, a refeição é levada às mesas pelo garçom, que serve ao cliente e deixa as travessas próximas dele, sobre a mesa. No momento em que o cliente já está terminando o prato, que geralmente é suficiente para servir 2 pessoas, o garçom chega para servi-lo mais uma vez. Esse procedimento é repetido até que acabe a comida que está na travessa. Saiba que há técnicas de serviço que iremos conhecer nas próximas aulas, que se aplicam diretamente a essa situação. Porém, antes de conhecê-las, é importante destacarmos mais detalhes relacionados ao ambiente de trabalho do garçom. Mas antes disso, vamos conferir se você conseguiu entender bem o que foi apresentado até aqui. Na próxima página, você verá uma afirmação sobre o conteúdo que acabamos de estudar e deverá classificá-la como correta ou errada, ok? Então vamos lá. Normalmente, nos restaurantes tradicionais não existe uma rotina de atendimento pré-estabelecida. Correto? Errado?
Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. Excelente! Essa afirmação é realmente errada, pois vimos que há uma rotina de atendimento seguida rigorosamente. Agora podemos voltar às explicações. Entenda que o restaurante pode possuir um estilo parecido com o que vimos há pouco, servindo especialidades que podem vir em travessas, ou diretamente em pratos individuais, ou também pode funcionar na forma de um buffet ou self-service. Nos restaurantes buffet ou self-service, pratos diversificados, em geral divididos em quentes e frios, são reunidos sobre um balcão. O cliente chega, se acomoda e o garçom vai até a mesa para fazer o primeiro atendimento. Geralmente, nesse momento, o garçom já anota o pedido da bebida, que pode ser escolhida ou não, através de um cardápio específico. Em alguns restaurantes que operam com buffet, a anotação da bebida é realizada em uma comanda entregue ao cliente, na entrada do estabelecimento. Em outros casos, a comanda fica com o garçom. É muito importante que você fique atento a isso. Fique ligado, em qualquer que for a forma de trabalho do estabelecimento, o garçom deve ser bem claro ao anotar o pedido do cliente. Tendo ressaltado esse ponto, vamos retornar às explicações para que você entenda bem. Após solicitar a bebida, o cliente costuma se dirigir até o buffet ou balcão onde ficam os pratos, e ele mesmo se serve, escolhendo os alimentos de sua preferência. Vale destacar que alguns clientes optam em fazer a ordem inversa. Chegam e vão logo fazendo o prato, pedindo a bebida na sequência. O garçom deve possuir a sensibilidade para conduzir o serviço visando fornecer o máximo de conforto e hospitalidade a seu cliente. Atualmente existe uma grande diversidade de tipos de buffets, que variam em especialidades, trabalhando, por exemplo, apenas com massas ou apenas com comida japonesa. Existem outros casos em que é oferecido um mix, isto é, o cliente pode optar entre os pratos do buffet ou serviço à la carte. Por exemplo, considere um buffet com preço fixo e caracterizado pela inspiração na culinária italiana. Esse restaurante também oferece um cardápio diversificado de massas e pizzas. Dessa forma, o seu cliente pode escolher se guiar pelo menu ou seguir diretamente para o buffet. Nesses casos, não existe um limite de consumo. O cliente paga um preço fixo e escolhe o momento de começar e finalizar o serviço. Os garçons são instruídos a trabalhar nas duas frentes. Assim, quando estão diante de um cliente do buffet, sua principal função é servir as bebidas e retirar pratos e talheres utilizados, buscando substituí-los sempre que preciso. No entanto, essa função muda um pouco nos casos de serviço à la carte. Nesse caso, o garçom realiza as mesmas funções do buffet e ainda serve o cliente à mesa. Nos restaurantes em que é oferecido o mix, o garçom deve estar preparado para executar a sua função de forma versátil, transitando com naturalidade entre um modo de serviço e outro. É fundamental destacarmos mais uma informação referente ao assunto que estamos estudando. Então veja com atenção. Em restaurantes que oferecem o serviço de buffet, o garçom pode ser convocado a ajudar o pessoal da cozinha na montagem e na reposição do buffet. Isso significa que ele pode ser chamado para auxiliar na remoção ou reposição de bandejas e travessas no chafing dish, no caso dos alimentos quentes. Além disso, também pode ser chamado para auxiliar com processos parecidos em relação aos itens frios, como saladas, frios sortidos e sobremesas. Saiba que o chafing dish é uma travessa que conserva os alimentos aquecidos em banho-maria. Importante ressaltar que a água empregada no chafing dish precisa ser levada já quente ao recipiente. Para assegurar o aquecimento constante da água empregada por esse equipamento, pode-se utilizar álcool em gel ou uma chapa elétrica, que é o modo mais moderno.
É fundamental ter bastante atenção ao abastecer o aparelho com refil de álcool em gel quando for utilizado. Isso porque, acidentalmente, durante o manuseio do equipamento, podem surgir algumas bolhas de ar. Ao longo do serviço de almoço ou jantar, essas bolhas de ar correm o risco de pipocar, incendiando a toalha ou pior, ferindo pessoas que estejam por perto. Nos serviços de buffet, também é fundamental estar atento às travessas que ficam muito quentes e ao vapor que sobe na hora em que elas são removidas para reposição. Para se proteger, o profissional deve utilizar um pano de serviço ou luvas protetoras. Vale mencionar que nem todos os restaurantes operam com o chafing dish. Há casos em que esse equipamento é substituído por um sistema mais simples de banho-maria para a manutenção da temperatura dos alimentos dispostos em travessas. Muito bem, chegou o momento de fixar o conteúdo. Sei que esteve atento ao que foi ensinado, portanto, não terá dificuldades para responder ao exercício. Vamos lá! Leia as afirmações abaixo e identifique se elas são verdadeiras V ou falsas F. No buffet ou self-service, pratos diversificados, em geral divididos em quentes e frios, são reunidos sobre um balcão. O garçom deve possuir a sensibilidade para conduzir o serviço visando fornecer o máximo de conforto e hospitalidade a seu cliente. Nos restaurantes que oferecem um mix, o cliente pode optar entre os pratos do buffet ou serviço à la carte. Nos casos de serviço à la carte, o garçom tem apenas a função de servir o cliente. A mesa. O chafing dish é uma travessa que conserva os alimentos em temperatura bem fria. Ótimo, você compreendeu bem. Agora, com as informações fixadas, podemos continuar as explicações. Dando sequência ao estudo sobre os tipos de restaurantes, devemos destacar os rodízios. Hoje em dia, vários restaurantes destinados a rodízios, sobretudo os especializados em carnes, também oferecem um buffet como ponto de apoio ao serviço fornecido aos clientes. Desse modo, simultaneamente aumentam a oferta de alimentos e atingem uma quantidade maior de clientes. Com isso, esses restaurantes conseguem agradar até mesmo os clientes que, inicialmente, não escolheriam por fazer uma refeição em um local com esse tipo de perfil. Nesse caso, a brigada de profissionais normalmente é dividida em, no mínimo, 4 grupos. O primeiro deles é destinado ao serviço do rodízio, propriamente dito. Quando for de carnes, o garçom é chamado de passador e irá ter a função de levar espetos e chapas até a mesa, servindo o cliente com os cortes de carnes. Um segundo grupo estará a postos para oferecer suporte ao serviço de buffet e servir acompanhamentos nas mesas. O terceiro grupo possui a função do atendimento em relação às bebidas. A última equipe é responsável pelo serviço de sobremesas. Atenção, vamos ver um ponto importante a ser ressaltado para o seu estudo sobre esse tema. Fique ligado, normalmente nos restaurantes com rodízio, a limpeza e a montagem da mesa para os próximos clientes são executadas pelo comi. Tendo todo esse contexto em mente, vamos destacar mais um exemplo para ajudar na sua compreensão. Considere um garçom que já esteja no ramo há quase 30 anos, tendo começado servindo aos colegas e atualmente é um passador. O primeiro aprendizado desse profissional para assumir essa função foi conhecer bastante todos os tipos de carne, os cortes e os temperos. Ele também ficou um tempo na churrasqueira aprendendo a espetar carnes e a temperá-las, atentando-se ao que saía mais. Depois do treinamento na churrasqueira, esse profissional passou para o salão e começou sua nova função. Quando isso ocorreu, ele servia somente as carnes consideradas menos nobres, como coração de galinha, linguiça e frango. No decorrer desse tempo, é normal que o garçom atenda todo o salão.
Ao obter mais experiência, ele passa a servir as carnes consideradas nobres. Vale destacar que pedaços de picanha, maminha e alcatra exigem maior atenção no momento do corte. Hoje, o garçom do nosso exemplo, além de servir carnes nobres, também passou a ter a sua própria praça. Para isso, ele se apossou da ferramenta mais importante para o passador, a faca. Muitos profissionais acreditam que somente realizam um corte ideal com a sua própria faca, pela sua forma costumeira de trabalhar com ela. Os diferentes cortes podem ser chamados de nomes curiosos conforme a espessura de cada fatia, como asa de borboleta, carta de baralho, folha de papel. Entenda que a espessura da carne e a qualidade da fatia servida são essenciais para a satisfação do cliente. Ao longo do serviço, o garçom apoia o espeto em uma bandeja. Alguns clientes optam que o garçom sirva diretamente no prato. Já outros preferem que as fatias sejam deixadas em um prato de serviço. O cliente deve auxiliar o garçom removendo as fatias do espeto com um garfo ou faca, ou ainda com um pegador ou pinça. Nessa hora, o garçom precisa estar bastante atento para impedir respingos na roupa do cliente e deve ter um cuidado especial para não provocar acidentes. Em restaurantes com buffet e rodízio, é frequente a presença de famílias com crianças em várias mesas, geralmente bem cheias de pessoas. Sendo assim, é fundamental ter muita atenção com os utensílios utilizados. Um importante ponto que devemos abordar para complementar o seu aprendizado é em relação à comida japonesa. Nos dias de hoje, ao se falar de restaurantes com rodízio, eles já não são associados mais imediatamente com carnes. Atualmente, nota-se que a versão original foi adaptada com grande sucesso para pizzas e comida japonesa. Nesses estabelecimentos, o cliente paga um preço fixo e pode escolher o que prefere comer entre os itens fornecidos pelo rodízio. Diferentemente do que acontece em rodízio de carnes, nada vem pronto para a mesa antes que o cliente peça. O peixe, principal item da culinária japonesa, não deve ficar exposto muito tempo fora da temperatura ideal, uma vez que ele é ingerido cru. Outro fator é que os pratos japoneses devem ser feitos na hora e comidos rapidamente, exatamente para assegurar o frescor do alimento. Nesses restaurantes, réplicas de barcos vão às mesas substituindo pratos e travessas. Eles contêm entre 20 e 25 peças de sushis e sashimis, que são os itens mais solicitados do cardápio japonês no Brasil. O sashimi é o peixe cru fatiado. Já o sushi, que em japonês significa azedo, é o peixe cru em cima de um bolinho de shari, um arroz especial preparado com um pouco de vinagre. Normalmente, nesse sistema de rodízio, nos casos em que o cliente não consegue terminar de comer tudo o que está no barco, deve pagar uma taxa de desperdício. Na prática, muitas vezes essa taxa não é cobrada, servindo na realidade mais como um aviso para o cliente não pedir mais do que vai consumir. Para poder explicar todo esse sistema aos clientes, os garçons recebem uma longa orientação do gerente antes de começarem a trabalhar. Nesse treinamento, os profissionais são orientados para que, na primeira abordagem do cliente, já anotem e solicitem o pedido da comida, antes até da bebida. Isso porque os sushis e sashimis demoram um tempo para serem preparados. Com mais um assunto estudado, chegou a hora de fazer outro exercício. Clique na alternativa que serve para completar corretamente a sentença exibida. Em restaurantes com buffet e rodízio, a brigada de profissionais normalmente é dividida em, no mínimo, grupos. 2, 3, 4, 5, 6. Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. Isso mesmo, é muito importante que você fixe bem todas essas informações.
Com o exercício respondido, podemos dar continuidade à aula. Já estudamos sobre as especificidades dos restaurantes tradicionais e dos buffets, em suas muitas variações, mas ainda falta destacarmos o restaurante Aquilo. Esse tipo de restaurante surgiu em meados dos anos 1990, no impulso da estabilidade econômica que ocorreu com o Plano Real. Ele se tornou uma febre nacional, servindo como solução criativa e na medida do apetite e do bolso de milhares de brasileiros. É importante destacar que nem sempre esse tipo de restaurante colabora no atendimento das necessidades nutricionais de maneira ideal. Isso porque, diante de tantas opções de pratos, é praticamente impossível fazer escolhas que não esbarrem no exagero. Contudo, ainda assim, o restaurante em que a comida é vendida a quilo se consolidou como uma solução inquestionavelmente prática. Além disso, tem superado modismos e se conservado forte diante da acirrada concorrência. Em vários desses restaurantes, ao longo da semana, o público é, em sua maioria, formado por quem trabalha e precisa de uma opção rápida e saborosa para o almoço. Geralmente, o cliente recebe uma comanda na entrada do restaurante. Em seguida, ele faz o próprio prato e na comanda recebida são registrados o peso da refeição e um eventual consumo de sobremesa. Após estar acomodado, o cliente é então atendido pelo garçom, que anota o pedido da bebida. Em relação a esse tema, é muito importante que você fique atento à próxima informação. Fique ligado, a meta de atendimento do restaurante Aquilo requer agilidade por parte dos profissionais, que devem trabalhar de maneira exata. Após destacar mais esse aprendizado, vamos ver outros aspectos sobre restaurantes Aquilo que devem ser abordados. Saiba que nos finais de semana, a rotina de trabalho é alterada em razão da clientela. Famílias inteiras e grupos de amigos substituem o executivo apressado. Nesses dias, eles não estão em busca de rapidez no atendimento, mas sim de praticidade. E é essencial que o garçom saiba se adaptar a essas situações. Para facilitar e tornar o seu estudo mais dinâmico, vamos acompanhar uma história que irá lhe ajudar a memorizar os assuntos estudados. Então, veja com atenção. Nossa, Paulo, adorei a sua sugestão de restaurante. Esse rodízio de carne é bom demais. O seu curso de garçom tem te dado ótimas sugestões. Que bom que você gostou. Eu acho esse restaurante excelente. Aliás, tenho que confessar uma coisa. Minha meta profissional é trabalhar aqui algum dia. Eu acho o serviço de buffet com rodízio muito interessante. A forma com que os profissionais têm que trabalhar é muito legal. Além disso, eu adoro carne. Por isso será um prazer aprender tudo sobre elas. Ah, que bacana, Paulo. Eu não sabia, mas eu acho que tem vários tipos de garçons aqui, não é? Digo, tem o que anota os pedidos, tem aqueles que ajudam na cozinha. E também esses que ficam servindo as carnes. É um desses mesmo que eu quero ser. Esse garçom é chamado de passador. Ele deve receber bastante treinamento até poder servir as carnes nobres. E eu quero aprender tudo isso. Que interessante. Eu não achei que precisasse de tanto treinamento para isso. Para fazer um bom trabalho, precisa sim, Ana. É fundamental conhecer bem todos os tipos de carnes e seus cortes. Legal. Boa sorte então, Paulo. Quando você já estiver trabalhando aqui, eu volto para você me atender. Quero só ver como você vai se sair. Eu vou conseguir. Pode apostar. Com isso, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que tenha tirado bastante proveito dela, pois aprendemos muito. Essa aula fica por aqui. Continue se empenhando e estude bastante para garantir um aprendizado com qualidade. Até a próxima aula. Olá!
Que bom vê-lo. Na aula de hoje aprendemos sobre o material de trabalho. Aprendemos que todo profissional deve estar em harmonia com o material de trabalho. Vimos algumas especificações sobre os utensílios de aparador. Vimos também alguns pontos em relação aos equipamentos especiais. Aprendemos sobre os tipos de restaurantes. Por fim, vimos sobre algumas características do restaurante tradicional, buffet e aquilo. Não deixe de estudar. Até a próxima.